pessoal, mais uma vez, né, dando início aqui à nossa aula desse segundo módulo do preparatório de residência, onde vamos tratar, né, sobre equipes. Então, como se estrutura a equipe, qual a diferença de equipe multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, certo? E a importância, né, de se estudar esse conteúdo e de que modo ele vem sendo cobrado em provas de residência, né, vai ser também tratado na aula de hoje. Então, separei assim bastante questão, né, para a gente treinar e para que você possa também, né, se preparar e sentir assim seguro para fazer uma questão, né, que trate sobre o assunto. E assim, a partir dessa preparação, com certeza, né, você vai gabaritar. É um assunto muito simples, mas sem o conhecimento exato, pode sim cair em pegadinha, tá bom? Então, vamos comigo. Importante iniciar essa aula, né, trazendo a introdução. Então, cresce o número de especialidades e subespecialidades. Qual a consequência disso? A fragmentação do sujeito. Por quê? Quanto mais eu me especializo, mais eu afunilo, né, o meu olhar sobre o sujeito. Por exemplo, digamos que eu sou neurologista. E além de eu ser neurologista, eu tenho uma especialidade. Perceba que neurologista já é uma especialidade, certo? E além de eu ser neurologista, eu sou especialista em uma determinada área específica do cérebro, certo? Por exemplo, a área frontal. Então, assim, perceba que muito provavelmente, quando eu olhar um exame de imagem, né, do meu paciente, o que é que vai acontecer? Eu vou direcionar meu olhar para aquilo, né? Então, assim, quanto mais há especialidades, mais há fragmentação do sujeito. Então, por exemplo, né, a psicologia, existe o quê? Grandes áreas de especialização. Existe a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, social, educacional, entre outras. No entanto, é uma especialidade ampla, né, que capacita o profissional para atuar nessa determinada área, nessa determinada especificidade. No entanto, não há psicologia social com foco em uma questão específica, né? Não, é psicologia social, onde vai tratar aí de todos os aspectos do sujeito. Então, aí, né, o desenvolvimento, na verdade, de muitas subcategorias de especialidade. Só que isso é muito ruim para o sujeito, né, por um lado, já que fragmenta ele, né? No entanto, é importante também, a partir do momento que há uma identificação, muito provavelmente mais rápida, né, de determinadas doenças, a partir dessas subespecialidades. Só que aí surge uma outra forma, um outro meio de se prestar uma assistência especializada e que atenda aí as necessidades do sujeito. Então, que assistência foi essa, né? Qual foi o modelo aí que surgiu para inserir outras categorias profissionais e falar assim, olha só, não precisa você ficar se especializando, se subespecializando não, porque você vai fragmentar o sujeito, né? Vai especializar o seu olhar, mas para aquela determinada área. Isso é muito ruim porque o sujeito perde muita coisa. Em que sentido? O sujeito não é olhado de forma ampla, né? O profissional ele vai o quê? Direcionar para aquela sua especialidade. E aí o que é que acontece? A especialização muito dirigida ou focalizada traz o quê? Prejuízos, na medida em que há perda da noção do funcionamento global do objeto de estudo ou do sujeito, né? Isto pode ser desastroso em se tratando de quê? De saúde. Então, assim, devemos lembrar que o sujeito ele deve ser olhado de forma biopsicossocial, considerando aí todas essas questões, certo? Todas essas dimensões para, assim, contemplar as necessidades do sujeito. Por exemplo, aqui tem essa imagem, né? Perceba que está olhando apenas um resultado de exame, né? Esses profissionais aí são especialistas, por assim dizer, em exame de imagem, né? Ou então de radiologia. E pouco importa a história do sujeito, como é que vai ser esse diagnóstico para ele, o impacto disso, né, para a sua vida. Então, tá ali olhando a imagem
vai dar o diagnóstico, certo? E pronto. Então, é desse modo, né, que essa super especialidade funciona. No entanto, né, por isso que existe o quê? A importância de reunir vários saberes e diminuir o quê? A hiperespecialização e fragmentação do sujeito. Então, o que é que acontece? Surge aí o quê? O modo de atuar em equipe, certo? Então, assim, foi verificado que há mais ganho para o sujeito o trabalho em equipe com várias especialidades do que o profissional se hiperespecializar e, no entanto, fragmentar o sujeito, né? Deixar em uma grande falta em outras áreas. Então, o que é que acontece? O sujeito está ali com a demanda dele, internado, mas perceba que ele só não tem a demanda de ordem orgânica, né? Não é só o adoecimento que está causando aí um incômodo, um sofrimento para o sujeito. Ele tem ainda demandas de ordem psicológica, ele tem demanda de ordem da reabilitação, né? Então, é um sujeito que tem várias necessidades e que precisa, né, de um olhar mais amplo. Então, vamos inserir a psicologia, vamos inserir a medicina, vamos inserir aí a fisioterapia, vamos inserir aí a nutrição. Então, esses profissionais, de modo agrupado, né, vai o quê? Proporcionar um atendimento global do sujeito, né, porque vai atender às suas necessidades. E, além disso, o saber que eu tenho enquanto psicóloga é diferente do saber que o fisioterapeuta tem, que o fonoaudiólogo tem, enfim, que as outras categorias profissionais dispõem. Então, com essa agregação, certo? O que é que acontece? Quem ganha? O sujeito, né? E a equipe também. Então, é diferente de eu ter uma subespecialidade, atender o sujeito, certo? Direcionar meu olhar só para aquela área específica e as outras ficam no ar, né? Ficam soltas, sem assistência. E não, e quando é uma equipe completa, atendendo o paciente, o meu colega que já tem um olhar apurado, né, sobre a especialidade dele, ele vai falar o quê? Olha, eu identifico essa demanda também, né? O outro, olha, eu também identifico isso aqui, eu posso intervir junto. Então, assim, é um ganho, né? Então, por isso que esse modelo multiprofissional entra, né, no espaço da saúde, principalmente hospitalar, né, para fazer essa assistência integral, certo? A inserção de outras categorias profissionais atende o quê? As necessidades do sujeito, conforme as exemplificações que eu acabei de apresentar para você. Atenção! O trabalho em equipe permite que cada caso seja analisado e tratado de forma ampla, de acordo com diferentes áreas da saúde. Então, mais uma vez, né, quando eu atuo em equipe, eu tenho ali vários saberes, vários olhares, e juntos, né, enquanto equipe, vamos direcionar o olhar para o sujeito, certo? Atendendo aí todas as suas necessidades, que a psicologia vai cuidar dos aspectos psíquicos, enfim, de ordem também sociais. Vem aí a fisioterapia, já olha outra dimensão, a fonoaudiologia, a nutrição, a medicina. Todo mundo vem para agregar o serviço social, né? Então, permitindo assim olhar o sujeito de uma forma que ampla, certo? E cada um dando a sua contribuição e fazendo com que essa assistência seja integral e de qualidade. A importância de olhar o indivíduo em sua totalidade. O conhecimento com exatidão de cada parte do organismo que está sendo tratado possibilita um tipo de maestria que traz consequências benéficas ao tratamento. Sim, não vamos negar. Por exemplo, o exemplo que eu trouxe inicialmente, né, nessa aula. Um neurologista, né, que além de ser neurologista, que já é uma especialidade, ainda é especialista na área frontal do cérebro. Então, muito provavelmente, uma patologia nessa área cerebral vai ser muito mais identificada, né, rapidamente por esse profissional que é especialista nessa área, né? Mas, olha que importante, é preciso reconhecer que a soma das partes é diferente do todo, certo? Então, quando eu agrego com outros profissionais, eu possibilito também esse cuidado, certo? E esse trabalho amplo
significativo e especializado também para o sujeito, né? Ora, eu sou psicóloga, tenho minha especialidade, mas as outras categorias, né, que vêm aí para somar comigo, vai proporcionar a esse sujeito também um trabalho global, integral, né, completo, certo? Muito mais do que eu com minha sub especialidade, que só vou olhar ali o sujeito de uma forma fragmentada, focando apenas naquele aspecto, e os outros aspectos vão ficar, né, sem assistência. Então, o organismo é um indivíduo cuja dinâmica é extremamente complexa. O ser humano é complexo, né? O sujeito é complexo, justamente por ser indivisível. Logo, se é complexo e indivisível, eu não posso tratar o sujeito de modo fragmentado, né? Ou seja, dividindo ele. Eu tenho que olhar ele como todo. E como eu consigo olhar o sujeito como todo? Agregando outras categorias profissionais, né? Para possibilitar essa assistência especializada. Definição conceitual de equipes. Então, assim, perceba que nesse momento a gente já entendeu a importância de atuar em equipe e como isso, né, é benéfico tanto para o paciente, né, a partir do momento que ele recebe uma assistência integral, olhando ele como todo, todos os aspectos de suas necessidades, e para o profissional também, né, que junto com a equipe possibilita aí um aprendizado, né, com esses profissionais e também se especializa, né, a partir do momento que adquire o conhecimento, olha, o fisioterapeuta faz isso. Então, quem ganha é meu paciente. Quando eu identifico que ele tem uma demanda da fisioterapia, já posso sinalizar para o meu colega, né? E assim sucessivamente. Então, o trabalho multiprofissional, certo? Vem para agregar e trazer uma assistência mais integral e de qualidade. Grava isso, certo? Porque é isso que a prova vai querer saber de você. Se você tem ciência de que a super especialização fragmenta o sujeito, né? E que a atuação multiprofissional, a atuação em equipe, possibilita aí um olhar integral, considerando todas as necessidades. E agora vamos conhecer como atua a equipe, né? Como ela se estrutura e quais são as formas, né, que a prova mais cobra em relação a isto. Vamos treinar também após esses conceitos para que você venha, né, entender melhor esses conceitos, essas definições, certo? Que são cobradas constantemente em prova de residência. Vamos lá. Diversos autores sistematizam as características de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Mas antes de falar de multi, trans e inter, eu gostaria de esclarecer algo. Existem duas estruturas de equipe. A equipe multiprofissional, que é o quê? Várias categorias profissionais atuando juntas, certo? E a equipe uniprofissional, que é o quê? Apenas uma categoria profissional atuando naquele momento. O que é, então, Larissa, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade? É o modo como essas equipes atuam. É a característica, na verdade, o método que ela utiliza para atuar em equipe, certo? Então, a equipe multiprofissional, ela pode atuar de modo multidisciplinar. Uma equipe multiprofissional, ela pode atuar de modo transdisciplinar. Uma equipe multiprofissional, ela pode atuar de modo interdisciplinar. O que vai caracterizar isso é o modo com o qual ela atua, certo? Então, é isso que vamos aprender nessa aula. E é muito importante que você grave esse conceito, que você grave essas diferenças, tá? Para não cair em pegadinha na prova, porque a prova gosta muito de colocar a equipe multiprofissional, né? Que atua de modo, enfim, que se caracteriza por um modo de atuação, onde o diálogo, né, é presente e tal. Mentira, né? A gente vai ver que ela está fazendo um jogo aí. Ela está falando que a equipe multiprofissional, ou seja, a estrutura da equipe, atua como? Atuar é um método, é o meio pelo qual a equipe se organiza, né, faz ali a sua prática. Então, perceba, por isso a importância, né, de diferenciar o que é multiprofissional, uniprofissional e os meios de atuação, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Vamos aos conceitos. Mais do que qualidades das equipes, as definições se referem ao modo de quê? De funcionamento. Ou seja, não é a equipe que é multi ou transdisciplinar, mas é o seu modo de operar que pode ser definido de uma determinada maneira em um determinado momento.
certo? Ficou claro? Então, eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, mas o que vai dizer se eu pratico uma intervenção interdisciplinar, transdisciplinar ou multidisciplinar, é o meio pelo qual eu atuo, certo? A forma como eu opero o meu trabalho. Como identificar, então, o modo de operar? Como funciona a equipe multidisciplinar? Almeida Filho, ele vai dizer que multidisciplinaridade é um conjunto de disciplinas, categorias profissionais, que trata simultaneamente de uma dada questão. Os profissionais não estabelecem o quê? Efetivas trocas entre si. Então, a gente acabou de identificar aqui como é a atuação multidisciplinar de uma equipe multiprofissional ou uniprofissional. Então, a equipe multiprofissional, certo? Ela tem várias categorias profissionais. Tem ali o médico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, o fono, entre outras. No entanto, cada um desempenha o seu trabalho. Ninguém dialoga entre si, não há uma troca. Né? Às vezes eu nem sei o nome do meu colega, né? Eu nem sei como é o nome do nutricionista que está cuidando do meu paciente. E o único meio de comunicação possível é o registro em prontuário, onde eu verifico lá, a Nutri registrou isso aqui, um paciente tem essa demanda nutricional, olha. Mas não houve uma troca, né, com meu colega, não pontuei nada. E assim opera a equipe multidisciplinar, certo? É uma equipe onde há falta de quê? De comunicação, de conhecimento, um elo entre a equipe, isso não existe. Cada um atende o paciente, né? Eu vou lá, presto meu atendimento psicológico, evoluo em prontuário, tchau e bênção, assim faz o meu outro colega, e assim se dá esse método de atuação em equipe, certo? Na multidisciplinaridade, cada especialista emprega sua metodologia baseada em suas hipóteses e teorias. O objeto em questão, ou se tratando do sujeito, é visto sob múltiplos pontos de vista, numa justaposição de conhecimentos. Vem a psicologia, faz a parte dela, vem a medicina, vem o físico, fica essa justaposição de conhecimento, né? Mas não há aí um diálogo efetivo entre a equipe. O mesmo tema é abordado sob o quê? Vários ângulos. Então, o paciente que teve AVC, né? Essa demanda do AVC vai ser tratada sob vários ângulos, dependendo de cada categoria e olhar profissional, certo? É desse modo que funciona. No entanto, o que eu penso, eu não compartilho com meu colega, simplesmente evoluo em prontuário e pronto. E assim eu faço meu trabalho com o paciente e o colega do mesmo modo, e assim que funciona a equipe multidisciplinar. Falta de diálogo, falta de elo entre a equipe, e muitas vezes os profissionais nem se conhecem. E a equipe interdisciplinar? Né? Como é que funciona essa equipe, o modo de operar dessa equipe? A equipe interdisciplinar tem o caráter inter, que por si só já marca o quê? A presença de uma ação recíproca, de um elemento sobre o outro e vice-versa. Relação interpessoal, certo? Na equipe inter, há possibilidade de troca entre instrumentos, técnicas, metodologia. Então, o que é que acontece, né, com a equipe interdisciplinar? Se há essa possibilidade de troca, né, entre instrumento, metodologia e técnicas, há o que aí? Comunicação. Há uma relação com essa equipe. Então, a equipe interdisciplinar, ela se diferencia da equipe multidisciplinar pela comunicação. Na equipe interdisciplinar, ela se caracteriza por esse elo, certo? A equipe, todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe o que cada profissional faz. Geralmente, essa equipe interdisciplinar que atua desse modo tem uma reunião, geralmente semanal, para discutir sobre algum caso de paciente, para traçar uma estratégia sobre o paciente. Então, é desse modo, né, que atua. Por exemplo, em relação ao instrumento, Larissa, então, como é que atuaria uma equipe interdisciplinar, já que tem várias categorias profissionais? Uma equipe interdisciplinar pode elaborar um instrumento de admissão do paciente na unidade. Se você não conhece o termo admissão, quando o paciente chega na unidade, né, a equipe pode utilizar um questionário antes de internar ele, para entender quais suas necessidades,
qual a sua dimensão. E esse instrumento, ele vem exatamente mapear o paciente, desde as suas condições sociais, suas condições de saúde, certo? Para que a equipe tenha uma visão ampla do paciente. Então, é um questionário que vai dar informações sobre todas as categorias profissionais, tá? Então, o resultado daquele questionário vai ajudar a atuação do psicólogo, a atuação do físio, do médico, entre outros. E é um instrumento que pode ser, como é que eu posso falar, aplicado por qualquer categoria profissional que faça parte da equipe. Então, há aí uma troca entre esses instrumentos. E a metodologia? Por exemplo, a partir do momento que eu atuo de modo interdisciplinar, eu conheço como o meu colega atua. Então, eu já vou perceber, eu atendendo um paciente, que ele precisa ali de um atendimento fonoaudiológico, por assim dizer. E aí eu posso propor a fono, né, no momento que ela for atuar, para atuar junto com ela. Eu sei da metodologia dela, eu sei o que é que ela vai fazer no momento. Então, a partir desse conhecimento que eu tenho em relação à atuação da minha colega, eu vou saber como eu me posicionar no momento da intervenção dela. Então, digamos que é uma paciente que no momento que a fonoaudióloga está ali, né, ofertando a dieta, né, para verificar como está a questão da deglutição da paciente, e essa paciente, nesse momento, apresenta, por exemplo, um quadro de ansiedade pelo desejo, né, intenso de voltar a deglutir novamente, eu posso muito bem, né, já conhecendo a metodologia dessa colega, atuar junto, né, nesse momento da intervenção e fazendo o meu trabalho, mas na dinâmica metodológica, entendeu, dessa profissional. Então, há aí essa troca entre essa metodologia. Outra questão também é a técnica, né? A partir do momento que eu conheço o profissional, eu posso reportar esse profissional em relação à demanda de um paciente. Então, eu verifico que a minha paciente, ela me informou que a dieta que foi passada para ela está causando desconforto abdominal, né? E aí isso aí eu demanda de quê? Da Nutri. Então eu já posso conversar com minha colega Nutri. Olha, no meu atendimento, né, a paciente referiu isso. Então eu já sei, né, quem é a profissional e qual a quem eu posso me reportar. Uma paciente que me informou que está sentindo dor em uma determinada área do corpo. Então, que um fisioterapeuta, eu posso falar aí com o físio, né? Então, essa questão da técnica. Então, a partir do momento que eu conheço a técnica, né, eu sei a quem me reportar, certo? E assim, ganho o paciente, né? E ganho a equipe. Porque quando essa troca é efetiva, né, esse conhecimento efetivo, os profissionais, eles conseguem, de uma forma integral, né, possibilitar esse atendimento amplo, né, considerando aí as dimensões e necessidades do paciente. Vamos lá. A equipe interdisciplinar trata-se de um diálogo que leva o quê? Ao enriquecimento ou transformação das disciplinas envolvidas. Segundo Almeida Filho, a interdisciplinaridade implica na interação de diferentes disciplinas científicas sob a coordenação de uma delas. Por exemplo, diferente da equipe multidisciplinar, que muitas vezes o que é que acontece? O médico, ele define a terapêutica da doença e os outros profissionais vão se organizar de acordo com o que o médico definiu, certo? Geralmente é assim que funciona a equipe multidisciplinar. Na equipe interdisciplinar, não. Não necessariamente a demanda do paciente é médica. É uma demanda, às vezes, fonoaudiológica, só está ali na unidade para cuidar da questão da deglutição, que não está conseguindo engolir. Então, lembra do exemplo que eu dei, que eu posso atuar junto com o fono, né? No momento que ele está lá ofertando a dieta ao paciente. Então, nesse momento, a demanda geral é de quem? Dele. E de modo secundário, o que acontece? A paciente apresenta um quadro de ansiedade. Então, eu vou, né, a partir da minha técnica, oferecer um suporte a essa paciente nesse momento aí, que a fonoaudióloga está desempenhando a reabilitação desse paciente. Só que nesse momento, quem é que está conduzindo? A fono. Eu só estou ali prestando suporte, certo? Quem está na cena principal é a fono, né? Eu estou aqui só de coadjuvante, possibilitando aí esse suporte à paciente, certo?